Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuando o tema da nossa semana Ao que Vencer, daremos início hoje à terceira carta à Igreja da Ásia, a Igreja de Pérgamo. Hoje, na nossa leitura diária, estaremos lendo o versículo 12 e 13 em Apocalipse capítulo 2. Então vamos à leitura de hoje. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto, nesta cidade onde Satanás habita. Irmãos, como de costume, vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade de Pérgamo, algumas curiosidades. Ela ficava localizada a 80 quilômetros de Esmina e a cerca de 150 quilômetros de Éfeso ao norte. Na época, era um centro de cultura helênica, muito famosa por sua biblioteca, sendo superada apenas pela de Alexandria. Esta cidade onde se inventou o pergaminho, papel de escrita bem superior ao papiro das terras do Egito, até a origem do seu nome, Pérgamo. Era uma cidade, irmãos, um centro religioso pagão da época muito grande. Havia um deus chamado Esculápio, que atraía multidões com promessas de que seria até capaz de ressuscitar mortos. Também havia um altar para Júpiter, para Zeus e ainda também alguns deuses romanos e vários outros deuses nessa cidade. Pérgamo era, portanto, um local pagão e idólatra. A igreja de Pérgamo era um contingente de crentes fiéis, ao ponto de ir ao martírio, mas seus seguidores toleravam a doutrina dos falsos ensinadores e conseguiam ofuscar o brilho dos obreiros de Pérgamo. Nós vemos, irmãos, no texto que após o Senhor dar a ordem para que se escreva ao anjo da igreja, ele começa dizendo: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que ele começa dessa maneira? Porque havia 2 tipos de crentes na igreja de Pérgamo. A primeira que ela tinha era um grupo que conservava o nome do Senhor, que não negava a fé, mesmo ao ver Antipas, a testemunha fiel, sendo um mártir. Mas também tinha um povo que sustentava a doutrina de Balaão e sustentava também a doutrina dos nicolaítas. É por isso que é uma espada de 2 gumes. Aos fiéis, galardão e descanso. Aos infiéis, o rigor da justiça de Deus. A espada aqui, irmãos, ela não tem um sentido físico, pois Jesus nunca precisou de nenhum instrumento físico para defender a quem quiser. Se nós vemos a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz: Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus 4,12 também nos diz: Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então a própria espada é a palavra do Senhor, que é a arma mais poderosa do que qualquer arma humana já inventada. A palavra de Deus ela é verdadeira, eficaz, fiel e justa. Ela não tolera rodeios, nem paganismo, nem convivência com o mundo e não aceita infidelidade. Você pode ver em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Em Pérgamo havia uma estátua de homenagem ao imperador, e quando um cristão se negava a adorar essa estátua, ele era condenado à morte. Por isso que Jesus diz assim: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É uma referência muito importante com relação ao lugar onde vivemos e qual a igreja que frequentamos.
Jesus conhece bem o lugar onde habitamos. Jesus conhece bem o local onde vivemos e conhece tudo aquilo que há à nossa redondeza. Por esse motivo, devemos frequentar apenas lugares que não comprometam a nossa fé, permanecer sempre no local onde Deus nos chamou e para onde nos enviou. Se estivermos fora deste caminho ou deste lugar, desagradamos em muito ao Senhor. É Ele quem sabe qual o melhor lugar para nós. Em relação a Pérgamo, era um local de muita idolatria, paganismo, a ponto de ter como rei a Satanás, onde Satanás tinha o seu trono. Esta declaração é um tanto chocante, porque achamos que Satanás não tem casa, quanto mais trono. Jesus, porém, nos revela a verdade. E qualquer tentativa de condizê-la é mera perda de tempo. É duro aceitar que Satanás tenha um trono, mas devemos entender que o trono de Satanás é neste mundo, portanto, efêmero e passageiro. Quando tentou a Jesus, mostrou-lhe um momento todos os reinos deste mundo e disse: dar-te-ei a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Lucas capítulo 4, versículo 6. Dá a entender que os reinos deste mundo são dele. Realmente acha que como tal se julga o rei do mundo. Jesus o chamou de príncipe deste mundo em João capítulo 16, versículo 11. Na verdade, Satanás tem um império do mal, no qual reina sobre os seus adeptos. Uma das qualidades dos crentes de Pérgamo é que eles conservavam o nome do Senhor. Como podemos ver um crente num ambiente desse, idólatra, pagão, chamado de onde Satanás tem o seu trono, se manter fiel, abnegado, apesar da perseguição e do paganismo desenfreado? Não negar a fé do cristão é ter conhecimento daquele no qual crê. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 12, diz: é por isso que estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ter experiência com aquele que deposita a nossa fé nos leva a confiar, e a fé nos leva a sermos fiéis. Muitos renunciam à fé por tão poucas coisas, porque nunca tiveram uma experiência verdadeira com Deus e com Jesus. A fé vem pelo ouvir, e é necessário estarmos ouvindo a palavra, que nos trará o conhecimento da verdade, e a verdade vai nos transformando, até o ponto de sermos verdadeiramente livres, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Os crentes de Pérgamo eram crentes com conhecimento da palavra. Eram crentes que conheciam a Jesus e tinham experiência com Deus. Por isso repudiavam o paganismo e a adoração ao imperador. Esse procedimento teve o pico em Antipas, a qual Jesus descreve: minha testemunha fiel. Aqui, irmãos, os textos bíblicos não nos fala muito sobre Antipas, mas a história, o conhecimento da época diz que Antipas foi contemporâneo dos apóstolos e tinha sido posto como pastor à frente da igreja de Pérgamo. Na época da perseguição de Domiciano, mesmo já sendo de idade avançada, Antipas foi levado à prisão pelos pagãos por negar oferecer sacrifício aos ídolos. Ele foi arrastado diante do governador, que havia antes tentado persuadi-lo a renegar a sua fé em Cristo. E o argumento do governador era o seguinte: que a adoração aos ídolos era mais antiga do que esta nova fé, trazida por pescadores e gente humilde. Como Antipas se recusou, ele foi cozinhado em praça pública vivo, dentro de um boi de bronze. E é por isso que o Senhor a chama de minha fiel testemunha. Isso quer dizer que devemos e podemos ser crentes em qualquer situação, mesmo nas mais difíceis circunstâncias da vida, mesmo que isso nos conduza à morte.
Jesus disse: quem perder a vida por meu nome a reencontrará. Mateus capítulo 10, versículo 39. Veja também Romanos 8, versículo 35. Jesus refere-se a esse lugar como lugar de habitação de Satanás, especialmente por causa do deus Esculápio, que tinha como símbolo uma serpente, e praticava curas e até ressuscitava mortos pelo poder das trevas. Esculápio era um deus da mitologia grega romana, envolvido em medicina e cura. Segundo a mitologia, esse deus foi tirado do ventre da sua mãe já morta por um processo de cesariana, conferindo-lhe o simbolismo do poder sobre a vida e a morte. Era um mortal quando nasceu, aprendeu medicina enquanto humano. Quando aprendeu a usar as plantas medicinais, esse Deus tinha o poder de curar e até para ressuscitar os mortos pelo poder das trevas. Então, irmãos, nós vemos aqui, nesses dois textos, nós descobrimos duas coisas. Nesses dois pequenos versículos, que Satanás tem um trono e um reino, é o reino das trevas. E pelo poder das trevas, pode-se fazer curas, milagres e prodígios. Então, irmãos, tome cuidado, coloque tudo à prova, não vá acreditando em qualquer coisa que alguém diz. Olha, tem alguém ali que está curando, tem alguém ali que está libertando. Nós lemos aqui que Jesus nos direciona ao melhor lugar para congregarmos, para vivermos, porque Ele conhece a nossa habitação. Ele sabe onde nós podemos ir, Ele sabe até que luta nós suportamos. Então não dê ouvidos, irmãos, a tudo que se ouve. Tome cuidado. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele não tem caráter, ele não tem escrúpulos, ele usa de todas as artimanhas para enganar. Então, se você já aceitou a Jesus, se você está servindo a Jesus, confie nele. Nós vemos aqui, nós vemos já sobre Policarpo, nós já lemos, agora vemos aqui a palavra do Senhor falando sobre a vida dele, de Antipas, homens que foram mortos por ser fiel a Jesus. Muitas pessoas, irmãos, têm entregado a adoração que é a Deus, a vida que ele entregou para Deus, a homens maus, em troca de cura, em troca de prosperidade, em troca da vida sentimental, se esquecendo que Jesus é quem morreu por nós e Ele tem tudo a nos acrescentar quando nós buscamos o seu reino. Interesses egoístas, interesses, irmãos, mundanos, estão tirando as pessoas e levando elas ao engano, por não estar firmados em Cristo Jesus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé gera fidelidade, porque passamos a ter a intimidade, a conhecer o Senhor nosso Deus. E isso nos leva a ser mais forte. No Salmo 121, versículo 1, o salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, e ele mesmo responde no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por falsos cristãos, por pessoas, irmãos, que fazem sinais, muitas vezes aquela profecia por atacado, e muitas pessoas estão indo nesse barulho e não estão olhando verdadeiramente para Jesus. Jesus rasgou o véu e Ele pode falar diretamente com você. Você pode ouvir Jesus diretamente, você não precisa mais de intermediário. Mas você precisa conhecer a palavra que traz a verdade e a verdade que liberta. Se você adquirir o conhecimento da palavra, fé, você vai ser fiel e não vai ser mais enganado. Que podemos, irmãos, ouvir as palavras do versículo 13. Contudo, você permanecesse fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim.
Que Deus nos dê ao nosso coração uma fé, independente de circunstância, independente de momento, mas uma fé viva e que gera fidelidade ao Senhor. Este é o texto de hoje. Amanhã continuaremos a carta à igreja de Pérgamo, a partir do versículo 14 e terminando no versículo 17. Que Deus te abençoe. Podendo, compartilhe este vídeo com mais alguém, abra uma sala de vídeo no seu Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado, uma boa noite. Amém.